Olá, tudo bem? Meu nome é Débora e eu estou aqui hoje com a Duane para fazer a apresentação da nossa comunicação, que se intitula Memórias Quase Póstumas de Machado de Assis, de Álvaro Cardoso Gomes, e suas perspectivas de abordagem em sala de aula. Esse trabalho se insere nas propostas que norteiam as atividades do subprojeto do Programa Residência Pedagógica, desenvolvido no campus de Cornélio Procópio por graduandos do curso de Letras. Aqui nesse slide eu apresento para vocês a nossa equipe. O objetivo do subprojeto é apontar para uma prática pedagógica que possibilite aos docentes, em formação inicial e continuada, adotar uma nova estratégia de ensino e aprendizagem da literatura, bem como promover a leitura do texto literário no contexto escolar, visando o letramento literário. Então, o nosso contexto de intervenção foi o 8º ano do Ensino Fundamental 2, do 3º Colégio Militar de Cornélio Procópio. Esta comunicação tem como objetivo apresentar as potencialidades da obra Memórias Quase Póstumas de Machado de Assis, escrita por Álvaro Cardoso Gomes, para a prática de leitura literária em sala de aula. Esta obra foi selecionada como objeto de análise e de estudo para a intervenção didática para os alunos do 8º ano do ensino fundamental. Esta obra de Álvaro Cardoso Gomes, ela foi escrita por Álvaro e ele conta a história de quando Machado de Assis, sentindo que ia morrer logo, resolve registrar num caderno alguns fatos relevantes da sua vida, como a infância pobre, a relação com a família, a lenta ascensão social e seu amor imenso por Carolina. Nessa trajetória, ele adota um garoto chamado Hermenegildo, que se torna seu secretário e confidente. E ao longo da trama, após a morte de Machado de Assis, esse personagem fictício é quem escreve e registra os seus relatos, seus últimos momentos. Esse subprojeto, então, é de caráter qualitativo, considerando a abordagem interpretativista e interventiva, que se inscreve na elaboração da sequência didática para a implementação para a turma do 8º ano do ensino fundamental do 3º Colégio Militar. Dentre as potencialidades da obra se destacam os paratextos, a biografia romanceada e a intertextualidade. Essa obra é uma biografia romanceada e o que a caracteriza dessa forma é a narração de intimidades do cotidiano de Machado de Assis, bem como a transformação de pessoas reais em personagens fictícios. E os paratextos presentes na obra criam a ponte entre o real e o ficcional. Gomes também foi cuidadoso ao considerar fatos reais em sua obra, bem como a época em que a história se passa e suas características. Entre os paratextos que permitem o elo entre o leitor e as obras de Machado de Assis, e também entre o real e o ficcional, estão a fotocronologia, que possibilita o aluno relacionar o ficcional com o real, e também se atentar para os acontecimentos do período que se passa a história e a vida de Machado. A bibliografia, que remete a uma pesquisa densa feita pelo escritor, não apenas das obras de Machado, mas também sobre ele. E a sugestão de link, que o leitor pode acessar para aprofundar seu conhecimento sobre Machado. Então, essa junção da biografia romanceada com os paratextos e do fato com a ficção traz a humanização de Machado de Assis. Os personagens Carolina, Hermenegildo e Padre Siqueira agem como interlocutores responsáveis pela condução hermenêutica machadiana. O romance de Álvaro é atravessado pela intertextualidade, e entre as diversas obras incorporadas estão os romances Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borbas, Dom Casmurro, Memorial de Aires, Os Contos, O Espelho, A Missa do Galo, O Alienista, A Quartomante e os poemas como Carolina Dispersas e Livros de Flores. Os cruzamentos intertextuais
que alavancam as situações narrativas. Entre eles estão a distinção entre o autor Machado de Assis e os personagens de sua história. Como exemplo, a gente pode citar a interlocução entre Machado e o Padre Siqueira. Outro exemplo de cruzamentos intertextuais é a parte em que o autor auxilia o leitor a compreender os aspectos da sua própria produção literária. Como exemplo disso, a gente pode citar a metáfora de Dom Casmurro. E o terceiro exemplo é colocar em discussão aspectos da vida humana e experiência humana. Um exemplo disso é a interlocução entre Machado e Carolina, a qual eu vou ler para vocês poderem compreender um pouco do que eu quero dizer. Mas que ideia você tem das mulheres em Quincas? Como assim? Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Ora, então somos mesmo dissimuladas e fingidas? Como você deve ter percebido, comecei a retrucar. Não fui eu quem disse isso. Quem o disse foi o José Dias. Mas foi você quem criou o José Dias. Portanto, lembre-me que em Memórias Póstumas disse que coisa engraçada, mas bastante provocativa, sobre a mulher. Qual coisa? Que Marcela amou Brás Cubas durante, e ela hesitou, como tentando lembrar da passagem. 15 meses e 11 contos de réis, completei. Está aí. As mulheres em seus romances, ora são fingidas, ora são interesseiras. Não é também o que acontece com a mulher do Palha, Sofia, que seduz o padre Quincas Borbas? Então, o fato de a obra de Gomes ser uma biografia romanceada colabora para a aproximação do leitor à informação com as obras canônicas de Machado de Assis. Os intertextos presentes na obra e a narração da intimidade e rotina de Machado, além de contribuírem para a composição de sentido, também introduzem as obras de Machado para o leitor, criando um maior interesse em conhecer o escritor e as obras. Além de propiciar esse contato com a produção literária e com o escritor, a obra também propicia o diálogo com as temáticas relevantes que levam o leitor a refletir sobre a realidade em que ele vive. Dessa forma, se estabelece uma conexão entre a obra e as vivências e conhecimento de mundo do leitor. Como exemplo disso, nós temos a violência infantil, que é sofrida por Hermenegildo e é contada na obra de Gomes. Aqui estão os nossos agradecimentos e as nossas referências. Agradeço a todos pela atenção e convido a todos a conhecerem nosso blog, o link também está aqui. Muito obrigada!